Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre os ditados. Tinha ficado no outro vídeo de falar como eu costumo fazer os ditados, então hoje eu vou falar um pouquinho. Há vários modos de fazer ditados, vários tipos de ditados. Eu vou tentar falar alguns aqui que eu costumo fazer. Primeiro tipo de ditado que eu costumo fazer é ditado de fonemas. Então, depois que trabalhou a folha mnemônica, que as crianças aprenderam os sons, que já começou a relacionar com as letras, a mostrar na folha mnemônica as letras, então dá para começar a fazer ditados. Então você dita o som, né? Por exemplo, a criança tem que escrever a letra. E faz assim um ditado de vários fonemas. Dá para escolher alguns fonemas específicos, começar pelas vogais, e aí trabalhar só as vogais. Depois escolher 5 consoantes e trabalhar ditado com as 5 consoantes, para a criança ficar bem, e depois dá para trabalhar todos os fonemas. Em seguida, né, vai ter um momento na folha mnemônica que vamos associar então os fonemas às vogais, e aí vamos formar as sílabas. Então começa-se a fazer ditados de sílaba. Dá para fazer o ditado de sílabas. Ma, me, mo, mão, né? E a criança tem que escrever a mesma coisa. Dá para escolher algumas famílias silábicas, como a gente costuma dizer, ou dá para fazer todas as famílias silábicas juntos. Depois dá para acrescentar as sílabas complexas, né, que tem, por exemplo, bra, o blá, o clá, que tem o L e o R no meio, ou LH, né, outras sílabas que têm uma dificuldade um pouco maior. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você vai dizer K, e a criança vai botar o K e o A em vez do C e o A. Então você tem que perceber que isso é possível, né? Não estaria errado. Ao menos que você dissesse, o K de casa, K de casa. Mas daí depende de como for fazer. Depois então começa a trabalhar ditados de palavras, né? E se você for seguir uma ordem para ensinar as palavras, os fonemas, a escrever e palavras com esses fonemas. Então, por exemplo, se for começar pelo F, então pegar algumas palavrinhas com F e fazer dessas palavras, né? Foi, fio, né? E trabalhar só essas palavras. Depois dá para ensinar uma outra letra, o J, e aí começar a fazer com palavras que tem o F e o J. Feijão, né? E fio, joia, né? Que são as palavras que teria com F e J, e mais algumas que dá para fazer uma lista. E assim ir acrescentando. Ou dá para fazer também já com palavras com sílabas simples, envolvendo todas as famílias silábicas. E aí depende muito de como a criança está. É recomendável começar com sílabas simples, as palavras com poucas sílabas, então ou com uma ou com duas, depois aumentar para 3 e depois aí sim só aumentar, só depois aumentar mais. Fazer palavras com mais sílabas, né? Também dá para fazer algumas variações. Dar algumas palavras para a criança estudar e depois fazer essas palavras, ou simplesmente fazer algumas palavras surpresas. Também dá para variar isso aí. Depois fazer palavras com sílabas complexas, palavras com um número maior de sílabas, e também sempre hora fazendo com estudo, né, dando as palavras previamente para a criança, outra hora dando sem, para ver realmente como ela está saindo. Né? Quando você dá a palavra para a criança estudar, você vai fazer com que ela pegue a ortografia das palavras corretas, e quando você fizer sem o estudo, então você vai perceber se ela está associando bem ao som ou não. E também se ela já tem algumas noções de regrinhas, né? Então você vai ensinar antes de P e B vem M, S no meio de duas vogais tem som de Z. Então são algumas coisas que dá para perceber se a criança já está ou não entendendo, quando você não faz as palavras estudadas. Depois então dá para fazer com questões específicas. Então você quer ensinar o RR, você quer ensinar o SS, quer dar alguma noção de cedilha, um S só com som S, né, dois S, ou Z, ou trabalhar MN antes, né, de consoantes, e outras questões específicas assim que você pode focar nesses pontos. Também não é bem um ditado, mas eu gosto de fazer, dar um poema para a criança estudar, e aí ela tem que
escrever esse poema. O bom é que a criança já vai trabalhar a questão da memória, vai trabalhar também a questão da ortografia e ela vai também estar pegando um pouco da estética do idioma. Então ajuda bastante. Eu costumo fazer também de textos, ditado de textos. Então, eu costumo dar um ditado, um texto para a criança, ela tem que estudar esse texto, e depois eu começo a ditá-lo. Às vezes eu vou dizer, ó, as palavras têm acento, mesma coisa no ditado de palavras também. Outras horas não vou dizer que a palavra tem acento. No começo eu vou ditar a pontuação, depois eu simplesmente vou pedir para a criança prestar atenção como eu falo e tentar pontuar. E analisar com ela depois como foi a pontuação que ela fez. Às vezes vou ditar o texto sem ela ter estudado o texto. Então há várias formas de ir variando, né, e fazer os ditados. E também, além disso, né, além dos ditados de fonemas, sílabas, palavras, fazer ditados de frase, fazer ditados de para ela trabalhar a memória curta. Então você fala uma frase e ela tem que escrever aquela frase. Você falando uma vez apenas, né? Ou repetindo às vezes, eu vou falar a frase apenas 2 vezes e ela tem que escrever. Então trabalha também a questão da memória curta, que é muito importante. E além disso, dos textos também, dos poemas, uma coisa legal é fazer transcrição de áudio. Pedir para a criança ouvir um determinado áudio e escrevê-lo e tentar pontuá-lo. O que é uma tarefa bastante difícil, né? Mas que ajuda em muitas coisas. Então ela vai trabalhar ali, ela prestar atenção, ela pegar e escrever ortograficamente com correção, ela escrever a frase e dar um sentido para a frase, pontuá-la corretamente, para não mudar o sentido daquilo que a pessoa está falando. Ela também às vezes vai ter que fazer algumas adaptações da fala para o texto. Então dá para trabalhar muita coisa legal aí. Então essas são algumas formas de fazer ditado. Acho que basicamente, se fizer isso aí, a criança vai adquirir uma capacidade de escrita muito boa, não tanto em relação ao estilo, mas pelo menos em termos de ortografia e sintaxe, que é o principal dos ditados, né? Espero que seja útil para alguém que possa utilizar isso, e tem que sempre estar olhando mais ou menos qual é o nível da criança para ir fazendo um passo a passo. Às vezes dá para variar um tipo de ditado, outro tipo de ditado, não necessariamente precisa seguir essa ordem que eu disse. Está bem? Então, até o próximo vídeo. Por enquanto, obrigado.